Ai, ai. Deus abençoe o Welbeck. Grandíssimo filho de uma p... E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Então hoje a gente vai comentar esse livro aqui, Partículas Elementares, do Michel Houellebecq. Essa capa é bem legal. Editora Sulina. E é uma edição bem antiga. Peguei na estante virtual. Ela não tá tipo 100%, mas deu para fazer uma leitura muito boa. Então, Partículas Elementares é o terceiro livro do autor. Na verdade, é o segundo dele a aparecer aqui no canal. Aqui no card eu vou deixar um vídeo para você conferir sobre o livro Submissão, do mesmo autor, que eu achei assim incrível, muito massa mesmo. Coisa que, em se tratando desse infeliz, já está ficando recorrente. Esse é o terceiro livro que eu leio dele. Se não tiver ficado claro, eu xingo os autores que eu gosto. Então, eu gosto. Apesar de chamar ele de infeliz e desgraçado e filho de uma puta. O Houellebecq ele lançou um livro de não ficção, antes desse aqui, que eu já li e pretendo trazer aqui para o canal, sobre o Lovecraft. Depois desse livro de não ficção, que chama-se H.P. Lovecraft Contra o Mundo, Contra a Vida, ele lançou um romance. O nome do romance é A Extensão do Domínio da Luta, se eu não me engano, que é interessante porque em inglês ele ficou com o nome de Whatever, tipo, tanto faz, que eu achei bem esquisito. Mas eu não sei sobre o que se trata. Aparentemente é um livro menor na carreira do cara. Depois desse livro veio o Partículas Elementares, que aparentemente, até onde eu sei, foi o livro que levou ele para o estrelato literário, passando a ser considerado um dos grandes nomes da literatura contemporânea na França. O Houellebecq é conhecido por ser um sujeito polêmico. Na minha opinião, o que acontece é que a polêmica normalmente funciona como uma cortina de fumaça para esconder a profundidade absurda com a qual ele cria os personagens dele. O que, para mim, é o maior mérito do autor. Na minha opinião, os personagens são o que há de mais incrível na obra do Houellebecq. Ainda que o enredo possa chamar bastante atenção, e muitas vezes até mais atenção do que os personagens, na minha opinião, os personagens são o grande mérito da literatura do Houellebecq. No caso do Submissão, ele tem todo aquele contexto político da França sendo governada por um presidente muçulmano, e aqui você tem toda essa pegada meio que ficção científica. Então, do que se trata Partículas Elementares? Cara, basicamente 3 palavras. Fim do mundo. Não, não é isso não, tô brincando. Ou é também, não sei. Você vai ler e vai me dizer. Talvez sobre o fim do homem, não sei. Pode ser uma definição interessante. Eu vou ler aqui para vocês a última frase do livro. E não é spoiler, relaxa. Este livro é dedicado ao homem. E aí, meu amigo, as interpretações para isso são infinitas. O enredo propriamente dito, ele vai tratar de 2 personagens, 2 irmãos, o Michel e o Bruno, e as suas respectivas vidas ao longo do romance. Nós acompanhamos a narrativa da vida dos dois paralelamente e as suas respectivas relações, sejam as suas relações amorosas, seja a relação deles com os pais, com a sua área de trabalho. Por exemplo, o Michel, ele é um pesquisador, ele comanda uma pesquisa importantíssima na área das ciências biológicas e moleculares também, uma coisa bem voltada para a ciência. E o Bruno, ele é um professor, mas também tem as suas aspirações à escrita. Se eu não me engano, ele também produz literatura. Então, um está mais voltado para a área das ciências e o outro está mais voltado para a área das letras. O Michel é um cara bem fechado, bem na dele, bem quieto, e ele tem uma dificuldade absurda de criar qualquer tipo de conexão interpessoal, e isso já fica logo evidente nas primeiras páginas do livro. O Bruno, por sua vez, é um personagem marcado pelo ressentimento, pela amargura, pela mágoa, ele passou por muita coisa ao longo da sua vida, e ele é um cara bastante ácido, bastante caótico. Ele é o típico personagem que o Houellebecq vai criar para saber se você aguenta chegar até o final do livro. Ele é bem problemático. Ele é cínico, irônico, melancólico, misantropo e provavelmente clinicamente pervertido. E eu quero deixar uma coisa bem clara. O Partículas Elementares não é um livro fácil. Ele passa longe disso, muito pelo contrário. A dificuldade do Partículas Elementares não tem nada a ver com a estrutura. É um livro tranquilo de ler, ele flui ok. A dificuldade dele está na temática. É um livro pesado, por vezes pesado até demais. Apesar disso, é seguramente um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Fácil. E eu já vou dizer por quê. Ele me fez, por exemplo, questionar diversas vezes se eu realmente queria e deveria continuar com aquela narrativa, porque tem momentos que, como eu falei, são difíceis de atravessar. Ele é seco, é frio, é denso, é pesado,
é amargo, é horrível, é muito cruel e, sendo tudo isso, também é muito natural. Como se fosse mais ou menos um livro de horror, mas é o horror do cotidiano, da vida comum, de todo mundo. O horror de Welbeck não é um horror que tenha monstros. Eu acho que se tivesse monstros, talvez fosse bem mais confortável de ler. Na verdade, é um horror humano. E não vou fazer a metáfora do humano demasiado humano, porque primeiro eu não li esse livro, eu acho essa metáfora bem estranha se eu não tiver lido o livro. Isso é um parêntese, certo? E o Nietzsche é citado no livro o tempo todo, mas mesmo assim, eu não li o humano demasiado humano, então não vou fazer a metáfora. Então é assim, cara, leia, mas leia com o pé atrás. Eu tô falando sério, porque tem pelo menos uns 3 momentos nesse livro que vai testar, vai colocar à prova a sua envergadura psicológica, além do seu estômago também. Mas é bom. Agora, por que é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, passando da parte ruim? Eu li em algum lugar, ouvi alguém dizendo isso em algum vídeo, que o Michel Houellebecq é mais ou menos um suicida literário. E é mais ou menos por aí mesmo. Porque nesse livro ele vai testar a sua paciência o tempo inteiro, cara. Na verdade, ele vai testar não só a sua paciência, mas o seu espírito mesmo, a sua alma. Eu tô achando graça aqui, mas é um negócio seríssimo, cara. Por vezes é horrível, difícil é fisicamente difícil de passar. O mais incrível para mim é porque o Houellebecq ele vai partir de uma visão de mundo extremamente ampla, extremamente original, pelo menos para mim é muito original, muito filosófica. Por vezes parece que você está lendo um ensaio ou um documentário, tamanho é o rigor epistemológico do cara, da pesquisa que ele desenvolveu, ou pelo menos fingiu que desenvolveu, e se fingiu muito bem. E no final, ele realmente assume esse caráter, ele coloca para fora essa persona ficção científica do livro que vinha sendo ensaiada a todo tempo, a todo momento o livro vai indicando essa noção de ficção científica que se torna clara no final, fazendo o livro entrar para o hall de livros como O Admirável Mundo Novo do Huxley, por exemplo, que é discutido bastante no livro. Tem um momento, uma parte até um pouco extensa, que os dois personagens conversam bastante sobre o Huxley e sobre o Admirável Mundo Novo também. Além disso, ele é incrível porque ele avança, ele mergulha na psicologia dos personagens de uma forma muito intensa. Nas suas tretas mentais, sabe? Nos seus preconceitos, nos seus problemas, nos seus desejos, reflexões profundas sobre a morte, sobre o trabalho, sobre a carreira. É muito intenso mesmo. Sobre o sentido da vida, sobre ser ou não ser útil no mundo. São personagens carregadíssimos de uma humanidade muito forte, muito à flor da pele. Isso é que é foda, cara. O Houellebecq falou em uma entrevista que o Baudelaire, apesar de que ele meio que termina o livro antes do epílogo citando o Rimbaud, citando indiretamente, mas o Rimbaud tá lá, se você prestar atenção, o Rimbaud tá lá. Ele falou que o Baudelaire, para ele, é quase como um deus. E o que ele faz aqui é uma pegada meio baudelariana mesmo. Se você gostou de As Flores do Mal, que é um livro que eu já trouxe aqui para o canal, cara, definitivamente você tem que ler Partículas Elementares. Essa pegada de mergulhar na psicologia humana, onde ela é mais escura, isso é muito baudelariano, isso é Partículas Elementares do início ao fim. Agora deixa eu só abrir um parêntese aqui, super sério. Esse livro ele vai lidar com temas bem diretos e de forma muito seca, sem muito arrudeio. E são temas assim que, como o pessoal fala, são gatilhos. Então, se você não está preparado para lidar com temas como violência, inclusive contra crianças, questões como suicídio, bullying, cara, pensa bem antes de entrar nesse livro, porque ele é bem cruel. São temas que, apesar de serem muito humanos, eles são muito difíceis, são muito escuros. Imagine que o ser humano é uma casa. Se você conseguir imaginar o ser humano como uma casa, esses temas são os quartos mais escuros dessa casa. É aqueles que são no subterrâneo. É aqueles que você fica sufocado quando entra. E aí a reflexão que você faz ao se perguntar por que eu estaria lendo algo nessa linha de pensamento é justamente o que faz com que você mergulhe tão profundamente na psicologia dos personagens. E se você já leu Partículas Elementares ou não se importa de tratar e de discutir sobre temas mais aprofundados e com spoiler, claro, eu vou postar outro vídeo aqui no canal tratando de temas mais pontuais da narrativa.
O Partículas Elementares ele não é um livro difícil de achar, ele está na faixa ali de R$50 mais ou menos, não é barato, mas também não é muito caro. Eu encontrei esse aqui, essa minha edição, ela não tá, você não encontra ela, por exemplo, na Amazon, mas eu encontrei ela na estante virtual e ela foi mais barata do que isso, então eu sugiro que você dê uma olhada por lá. Ele é um livro de mais ou menos ali suas 340 páginas, ele engana porque parece ser bem menor. Essa edição que eu li é da editora Sulina. A Alfaguara tem algumas publicações do Welbeck, eles publicaram Submissão, o Plataforma, o Serotonina também. Talvez a gente espera que eventualmente eles relancem esses livros e eles apareçam numa edição nova, mas por enquanto você só vai encontrar, eu acho que você só vai encontrar nessa editora, Sulina. Então pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui. Essa foi a resenha do livro Partículas Elementares, do Michel Houellebecq. Então, como diria o Baudelaire, ou Hipócrates ou Longfellow, a arte é longa e o tempo é curto. Mas valeu aí por ter assistido até o final. Tchau!